Paz do Senhor, meu querido, Pai do Senhor, minha querida. Estou aqui para fazer mais um vídeo daquela série de Daniel. Estamos concluindo o livro de Daniel, trazendo aqui mensagens sobre a história profética de Daniel, Nabucodonosor. E você pode ver isso no canal. Então, quero falar hoje sobre os 4 animais que Daniel viu e qual é a representação desses 4 animais. Queridos, os 4 animais que Daniel viu na visão foi um leão, um urso, um leopardo. E o outro ele não descreve assim detalhes, mas ele diz que esse era terrível, um animal horrendo, muito feroz, destrutivo. Mas uma coisa interessante que esses 4 animais eles estão ligados a Daniel no capítulo 2. Então, o capítulo 2, ele fala sobre a estátua de Nabucodonosor. A cabeça da estátua representava ouro e era Babilônia. O peito da estátua era prata, que representava os medos e os persas. A bacia da estátua aqui, próximo das pernas, representava a Grécia. E o interessante é que na estátua, as pernas da estátua representavam Roma. E os pés da estátua, diz a palavra do Senhor em Daniel, que era de ferro e de barro. Então, era a Grécia, os medos e os persas, que era de prata, a Grécia era de bronze, e Roma, que eram as pernas da estátua, era de ferro, e os pés, ferro e barro. Então, representavam esses 4 meios. Enquanto que os animais também, os 4 animais, representavam também Babilônia, que era o leão, urso, que representava os medos e os pés, o leopardo, que representava a Grécia, e esse monstro terrível que eu falei representava Roma. Então, queridos, o interessante é que, pulando aqui para as pernas da estátua, as pernas da estátua era Roma no seu período de reino, de governo, tempos antigos, antes de Cristo. Então, Roma representava as pernas da estátua. E Roma, ela foi dividida para facilitar a organização dela em 2, vamos dizer, reinos, que era o Ocidente e o Oriente, Mas tudo era Roma, tudo era fazia parte de Roma, ali, daqueles reis, daqueles poderosos da época. Quando você passa para os ursos, para o leopardo e para o monstro, esse monstro também representava Roma, que Roma ela era uma nação, um poder destrutivo que dominou todas aquelas nações. E o que aconteceu depois com Roma? Que, voltando aqui para os pés da estátua, que era ferro e barro. Então, ferro e barro, o ferro era parte das pernas. Então, isso queria dizer o quê? Que os pés também eram Roma, que eram os pés e os dedos. E o que significava? 10 nações, reino que surgiria da Roma. Por exemplo, Roma, ela foi conquistada
naquele império todo que ela começou a declinar, ela foi conquistada pelos bárbaros. E ali Roma foi dividida. E hoje Roma, ela é, se você não sabe, a Europa. Esses países europeus, como Portugal, Inglaterra e outros mais, fazem parte da Roma antiga. E o que quer dizer? Esses barro e esse ferro quer dizer o seguinte, que essas nações, elas são fortes e ao mesmo tempo elas são fracas. Elas são fortes politicamente, financeiramente, mas elas são fracas, talvez na religião, e em outras coisas elas são fracas. E uma coisa interessante que a Bíblia fala que o barro e o ferro, eles não se misturam. O que aconteceu? Hoje os países europeus já tentaram fazer coligações, união deles lá, dos próprios países da Europa, mas nunca dá certo. Quando você passa para os animais, Roma ela também é dividida, que tem, diz a palavra do Senhor, que esse animal ele tem chifres, que são chifres que representam reinos, também são 10 chifres, que correspondem à Europa também. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, tanto o capítulo 2 de Daniel, que fala da estátua, como o capítulo 7, que fala dos animais, representa o que vai acontecer, as nações que já foram destruídas, e também fala que Roma se levantará, não mais forte como ela era, não mais forte e poderosa que conquistava aquele monstro que conquistava tudo, mas Roma vai se levantar através de suas divisões, ela vai se levantar, e é aí que Israel vai ser, vão querer destruir Israel, né? E aí o que acontece? Como lá na estátua, quando começam esses reinos agindo, diz a Bíblia que no final da estátua veio uma pedra, amados, uma pedra que se despregou numa montanha, e essa montanha, essa pedra, aliás, era o reino de Jesus Cristo. Então, quando essa pedra veio, ela destruiu os pés da estátua, que representa essas nações europeias e talvez muitas outras, né? Que isso fica para um outro vídeo. Então, tanto os pés como os chifres representam isso. Só que o interessante, querido, que do meio desse chifre surge um chifre pequeno, que é muito poderoso. Muitos dizem que simboliza o anticristo, que é a besta que vai se levantar e vai se levantar contra o povo de Israel e contra aqueles que não quiseram aceitar a Jesus. Querido, eu quero trazer esse vídeo resumido para que não fique muito grande. Então, eu quero que você estude, preste atenção nessa mensagem para que você possa aprender. Fica com Deus, fica na paz do Senhor, curta, compartilhe e se inscreva nesse canal. Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.